Shalom, shalom a todos vocês, meus queridos, como vocês estão? Estão firmes aí na contagem do Homer? Hoje são 6 dias do Homer e nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto da Sefirah Yesod Shebe Hesed. Hesed nós já temos falado já desde o primeiro dia, que está ligado ao patriarca Abraão, está ligado à bondade, ao amor, ao altruísmo, a você fazer algo sem colocar o teu ego em primeiro lugar, mas fazer algo de bom para alguém ou para você mesmo, porque é importante ter Hesed com si mesmo, só que sempre de maneira altruísta, procurando sempre um bem maior. E hoje nós temos o subaspecto dela, que é Yesod. Yesod é a fundação. Se você observar, eu vou colocar para você aqui a árvore da vida. Se você observar a árvore da vida, você vai ver que, na verdade, aqui, a árvore da vida. Vou trocar para vocês. Você vai ver que, na verdade, nós temos Keter, Hormar, Binah, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Od e Yesod. Chegamos em Yesod. Depois de Yesod, nós temos uma conexão direta com o Malhut, que é o mundo físico onde nós estamos. Então, Yesod ele é a fundação, e também é a figura do justo, do Tzadik, da pessoa que literalmente sustenta todas as coisas e faz com que todas as energias positivas passem por essa pessoa e cheguem no seu determinado lugar. E por que ela é a fundação? Porque se você vê, toda a árvore da vida, ela vai culminar em Yesod. Ou seja, chegou em Yesod, por mais que você tenha trabalhado Keter, Hormar, Binah, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Od, quando chegou em Yesod, se Yesod estiver bloqueada, tudo que você de repente conseguiu no mundo espiritual, isso pode não acontecer ou não alcançar a tua vida por causa de Yesod. Então, de todas as Sefirot, a Sefirot que conecta com Malhut, você pode ver isso daí na árvore da vida, ali onde tem a setinha, é Yesod. E Yesod, ela está ligada à fundação, mas que tipo de fundação? A fundação em termos de relacionamento, a fundação em termos de valores, quais são os teus valores, quais são os teus fundamentos, estão os teus relacionamentos pessoais, interpessoais, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e também o relacionamento íntimo para aqueles que têm um parceiro, uma parceira, um marido, uma esposa, está ligado ao relacionamento íntimo. Como que você consegue trabalhar essa questão da intimidade, se ela é kasher, se ela não é, tudo isso passa por Yesod. E a personagem que está ligada a Yesod é Yosef, o José, aquele mesmo José lá do Egito que nós conhecemos tanto da história. Então, se nós pensarmos um pouco em José e pensarmos como ele viveu, como foi o relacionamento dele com os irmãos, no começo foi um relacionamento bastante conturbado, então nós podemos entender que naquele momento a Yesod de Yosef não estava tão corrigida, porque ele, apesar de ser uma pessoa brilhante, um menino brilhante, amado pelo pai, ele não teve o cuidado de não deixar aquilo se tornar um problema, e aí aquilo se tornou, por causa do ego, um mau relacionamento com os irmãos, ele acabou sendo vendido, nós conhecemos a história. Mas quando Yosef chegou no trono, no lugar onde ele deveria estar, como vice-rei do Egito, e Yosef já tinha a sua Yesod completamente corrigida. Como nós sabemos isso? Por causa do teste que ele teve com a mulher de Potifar. Ele não traiu o seu senhor por causa de uma mulher que estava ali o desejando e até tinha, entre aspas, por ele ser um escravo, direito sobre ele. Mas ele passou contra tudo e contra todos, porque por mais que ele estivesse no Egito, por mais que aos olhos dos egípcios aquilo não seria necessariamente errado, porque infelizmente era comum, ele tinha valores. Os fundamentos de Yosef eram muito pautados nas coisas que ele aprendeu quando criança, através do seu pai Yaakov, o seu pai Jacó. E ele nunca esqueceu aqueles fundamentos, por mais que ele estivesse em um lugar extremamente distante da sua família, vivendo uma outra realidade, e por fora alguém olhasse para ele e ele era um escravo, e era um escravo que estava no Egito,
ele ainda continuava sendo o mesmo Yosef lá nas suas raízes, talvez não no externo, mas lá nas suas raízes, ele era aquele Yosef no qual o pai dele criou para que ele fosse. Então nós sabemos que a nossa Yesod ela está corrigida quando os nossos fundamentos eles são confrontados e eles falam mais altos, e nós temos a coragem, a despeito de qualquer consequência, de seguirmos os nossos valores. Porém, como nós estamos falando agora desse aspecto de Yosef ou de Yesod, sobre a perspectiva de Hesed, que é a bondade, nós podemos entender o seguinte: os nossos valores precisam ser usados para que faça algo de bom no mundo. Quando nós estivermos estudando a Sefirá, necessariamente os aspectos da Sefirá de Yesod, a gente vai falar de aspectos mais pessoais. Porém, como nós estamos em Hesed, nós precisamos entender que os nossos valores, a nossa conduta, o nosso relacionamento, ele precisa também ser importante para o todo. Ele não pode ser pautado apenas em nós. Se nós pararmos para pensar no próprio Yosef lá atrás, quando ele foi vendido pelos irmãos, quem conhece a narrativa da Torá vai entender também que ele não teve um grande esforço para ter um bom relacionamento com os irmãos. Ele era alguém diferente, alguém especial, porém ele não teve o cuidado de deixar com que aquela especialidade dele se tornasse um problema, por causa da sua idade, da sua imaturidade. Então a Sefirá de Hesed, ela vem justamente para constatar os teus talentos com o teu meio. Será que o fato de você ser talentoso, o fato de você ser especial, o fato das pessoas te reconhecerem com alguém melhor, isso não pode necessariamente causar um problema para as pessoas que estão ao teu lado? Ah, então Adriano, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? Não é isso. Mas nem sempre vale a pena você ser o melhor em determinados momentos. Às vezes vale a pena você se esvaziar da tua capacidade para que você não crie um problema de relacionamentos. Então, Hesed é isso. É quando eu olho tudo que eu sou e realmente eu sou, o Eterno me fez assim, legitimamente eu posso ser quem eu quero, porém eu olho o todo. Então, Hesed é olhar o todo, é ter o altruísmo de pensar no bem comum e falar: eu que estou com a razão, se de repente eu seguir a minha razão, possa ser que eu tenha razão sozinho. Será que não é mais fácil eu ou de repente trabalhar com um grupo para que todos cheguem a essa razão, ou de repente eu até adaptar a minha razão para o bem comum, desde que isso não fira os meus valores. E a pergunta é quais são os meus valores? Os meus valores, primeiramente, devem ser relacionados à Torá, aquilo que a gente sabe que é a vontade do Eterno. Se é a vontade do Eterno, eu não abro mão em ponto. Porém, se é algo de relacionamento apenas interpessoal ou até relacionamento íntimo, até onde não vale a pena eu de repente abrir mão de algumas coisas sem abrir mão dos meus valores, e abrir mão nesse caso é Hesed, é você deixar ir, é você esvaziar o ego, você pensar no bem comum para que de repente aquela coisa ela vá bem. Então, Yesod, Sheb Hesed seria esse aspecto de você ter princípios, você ter valores, não abrir mão deles, porém, aquilo que não fere os teus princípios, aquilo que não fere os teus valores, às vezes é importante que você abra mão, nem que seja momentaneamente, a favor do bem comum. Porque a pior coisa que tem hoje no relacionamento é alguém que está sempre certo, mesmo não estando certo. Imagina você conviver com pessoas que têm falhas, tal, vontades, você está no grupo, quer fazer alguma coisa e tem alguém que fala: isso não vai dar errado. A pessoa até tem razão, mas ela fala: vai dar errado. Isso eu não concordo porque eu não quero. E às vezes a pessoa vai contra-argumentar e ela tem razão, mas ela esfria o grupo inteiro e algo que poderia ser muito bom acaba não acontecendo porque a pessoa tem razão. E ninguém consegue nem contestar porque realmente ela tem razão naquilo. Mas até onde vale a pena você ter razão em tudo se
aquela razão não está contrastando com os teus valores. Não, eu tenho razão nisso porque os meus valores são esses. Se vocês querem seguir um caminho, vocês sigam. Eu não vou seguir porque meus valores são esses. Agora, se não fere os meus valores, até onde não vale a pena eu ser menos chato e fazer aquilo que de repente é de bem comum? Então, Yesod Sheb Hesed é eu saber quais são os meus valores, saber quem eu sou, saber aquilo que o Eterno tem para mim, porém ser capaz de me adaptar ao meio, mas não me adaptar para ser aceito, me adaptar para que haja um bem maior comum. Porque Hesed é isso, é trazer tudo o máximo possível para todos, agregar a todos, trazer o bem a todos. Porém, sob o aspecto de Yesod, desde que eu não fira os meus valores. Baruch Hashem? Então, vou colocar para vocês aqui a reza de hoje. Se você ainda não fez a contagem do Homer, o texto está aí. Lembrando que hoje são 6 dias do Homer. E lá embaixo no Ribanó, nós vamos falar Yesod Sheb Hesed. Baruch Hashem, que o Eterno nos acompanhe, que o Eterno faça o melhor por nós e que nós possamos sempre fazer o nosso melhor e entender que nós temos os nossos valores e que esses valores são inegociáveis naquilo que tange a vontade do Eterno para as nossas vidas. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Amém. E até amanhã, se assim o Eterno nos permitir.